Olá, eu sou Janene Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a faixa etária de ingresso no primeiro ano no Brasil, né? Então, o primeiro ano do ensino fundamental, a série em que supostamente a criança avança na questão da alfabetização. Supostamente, porque a gente sabe que não é bem assim, que acontece aqui por uma série de fatores, inclusive o que eu vou trazer nesse vídeo para vocês. Vou colocar aqui os slides para a gente poder acompanhar. E minha pergunta é: a criança ingressa muito cedo no primeiro ano no Brasil? Então, nós vamos ver um pouquinho sobre qual é a faixa etária que a criança precisa ingressar no primeiro ano no Brasil, quais são os pensamentos que ocorrem em relação a essa faixa etária e algumas questões aí até de conclusões, né, sobre, baseado em fatos, na verdade, né? Eu procurei trazer um pouco de neuroeducação, um pouco de legislação e um pouco do que acontece na prática para a gente poder balancear e ficar um pouco mais evidente para vocês. Então, eu vou compartilhar a tela aqui sobre a LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação no Brasil. Eu fico colocando e tirando para não dar problema para vocês. Qual é a idade de ingresso, né, no Brasil? De acordo com a LDB, gente, na data em que estou fazendo esse vídeo, porque pode ser que mude mais para frente, de acordo com o artigo 32 da Lei de Diretrizes e Bases Brasileira, a criança deve ingressar no ensino fundamental até os 6 anos completos, que tenham sido feitos aí até 31 de março do ano letivo em questão. Então, se eu tenho um filho que vai fazer 6 anos em abril, não, ele não entra nessa lei, ele vai ter o ingresso na primeira série com 6 anos no ano seguinte, quase fazendo 7. Se meu filho faz aniversário, ou seja, ele nasceu em janeiro, fevereiro ou março do ano em que ele está no primeiro ano, né, que ele iria para o primeiro ano, ele deve entrar com 5 anos e fazer 6 anos até 31 de março. Muitas pessoas acham 5 anos muito cedo para primeiro ano e muitas acham 6 anos cedo também. Como eu falei, isso daí pode mudar. Quando meu filho ingressou na escola, era diferente. As crianças que faziam até junho 6 anos, então vejam que diminuiu esse prazo. Até junho, que faziam 6 anos, entravam no primeiro ano. Então as crianças ficavam com 5 anos até junho, daí a partir de julho elas já faziam 7. 7 não, 6, desculpa. Então, elas ficavam com 5 até junho. Quem fazia já, né, as de 6, que iam fazer 7, entravam depois. Então a gente já tinha isso daí no Brasil, não é uma coisa nova, tá? A única coisa é que a gente está aí para quem acha que entra muito cedo em vantagem, porque a gente diminuiu a quantidade aí de meses. Então até março acontece isso daí. Eu sei que é um pouco complexo porque lida com calendário e nem todo mundo teve um bom desempenho aí em calendário na escola, né? Infelizmente o sistema é falho, como eu sempre falo. Bom, pensando sobre isso daí, eu vou um pouquinho para a neuroeducação, como eu comentei com vocês. Um pouquinho sobre essa faixa etária dos 6 anos. Na verdade, do 0 aos 6 anos é o que a gente chama de primeira infância. Já recebeu outros nomes, tá? Até os 3 anos já chamou primeiríssima infância, por exemplo. Mas eles acabaram voltando recentemente para a classificação de primeira infância, sendo do 0 aos 6 anos, igual a Maria Montessori já tinha sugerido lá no ano de 1900, né? Então faz bastante tempo que ela já tinha percebido isso. Eles voltaram por um fato bastante interessante, que é esse daqui. Cerca de 90% das conexões cerebrais vão ocorrer até os 6 anos de idade. Então, ela é, biologicamente falando, uma faixa etária limite para algumas coisas acontecerem, para a gente ter o que eu chamo, eu não, né, a ciência, chama de janela de oportunidade. As janelas de oportunidade, elas são períodos em que a gente aprende coisas mais facilmente, não que depois você não aprenda algumas delas, né? Mas vai acontecer de você ter mais dificuldade. Então, a faixa até 6 anos
ela é uma faixa aí bastante preocupante se a criança não tiver aprendido determinadas coisas. Então, eu já ia adiantar um assunto aqui, mas não vou não, porque eu já queria explicar o que vem depois. Nessa faixa etária, já que a gente tem aí 90% das conexões cerebrais fazendo aí incansavelmente e com todo o fogo, né, do cérebro, assim, toda a neuroplasticidade fazendo essas conexões, é uma oportunidade perfeita para trabalhar os pré-requisitos da alfabetização. Se você não souber quais são, eu tenho um vídeo no canal que fala sobre eles. A gente tem aí 13 pré-requisitos da alfabetização que devemos, na verdade, na BNCC era mais importante estarem esses 13 pré-requisitos do que os campos de experiência, na minha opinião. E daí, a partir desses 13 pré-requisitos, trabalhar com os campos, né? Deveria ser a base dos campos. E se foi, porque eu não estava na formulação dela, caso tenha sido a base desses campos, deveria estar no documento, para que as pessoas tivessem ciência do processo de, né? Infelizmente, a gente não tem uma, um cultivo, aí, uma sistematização, um estudo desse processo dos pré-requisitos da alfabetização, o que acaba trazendo algumas falhas para a educação infantil, que vão fazer super falta no primeiro ano em diante, que é quando as crianças vão começar a ficar com dificuldades por não terem sido bem trabalhadas nessa faixa etária da primeira infância, que é quando os neurônios estão ali ávidos por essa informação. Então, um bom questionamento sobre isso tudo que eu falei aqui, né, sobre o período da primeira infância até os 6 anos, os 90% de conexões e a oportunidade ótima para trabalhar esses pré-requisitos, é assim, ó. Se até os 6 anos a criança está em formação neural, não seria melhor finalizar isso na educação infantil? Porque assim você acaba um ciclo dentro de uma faixa etária? Ou será que se ele terminasse com 6 anos e entrasse com 7 no primeiro ano, não estaria mais preparado para o primeiro ano? Será que ele não é muito novo, né, entre aspas, aí para o primeiro ano, que a gente sabe que tem crianças que amadurecem antes que outras, né? Por causa dos estímulos ou até a questão genética tem um pouquinho de influência. Bom, vamos analisar então esse período até os 6 anos. Para pensar nisso, a gente também precisa pensar que os pais nem sempre têm a compreensão de como estimular a criança. Atualmente, a gente tem um agravante aí, que eu vivo falando, alertando aí os pais que assistem o canal também, que nós estamos delegando a educação das crianças para o celular. Isso é bastante grave, porque o celular ele tem por trás ali um tipo de, muito além da tecnologia, uma inteligência que visa dominar quem está utilizando o usuário, né? Então ele é feito para aprender. E a criança precisa de experiências sensoriais, ela precisa explorar o corpo, ela precisa fazer exercícios físicos, ela precisa correr, pular, experimentar as capacidades próprias dela. O celular não facilita isso. E tem muitos pais que acabam dando celular para a criança, o que prejudica aí o desenvolvimento até os 6 anos, porque vai deixar de desenvolver coisas extremamente importantes aí do ponto de vista corporal, em favor de um aparelho eletrônico, inclusive a socialização, que muitas vezes durante refeições os pais dão para a criança, e em lugar dela aprender a se socializar no momento da refeição, ela fica hipnotizada pelo aparelho, né? Inclusive ficando irritada quando ela não tem esse aparelho, né? Então, na socialização ali na merenda da escola, quando ela está com os amiguinhos, ela não tem alguns artifícios sociais da alimentação ali que deveriam ter sido criados. Então, além disso, o pai ainda pode não, ele não tem, né, a noção de alguns estímulos que precisam acontecer. Isso vai ficar bem evidente, o problema disso até os 6 anos, porque alguns professores também não conseguem direcionar os pais. Eles acabam se preocupando com o livro didático, porque a gente tem livro didático aí no infantil também, ou eles acabam se preocupando com as exigências da escola e a questão dessa parceria com os pais vai ficando para trás. É feita ali uma reuniãozinha meia boca individual pelo ano,
Tô falando como mãe de criança, tá, gente? E também pelo que eu via acontecer enquanto eu estava na escola. Então, assim, eu tenho experiência pessoal e profissional disso. Pode ser que na sua escola seja diferente, porque a gente tem escolas bem legais nesse quesito, mas eu estou falando numa generalização. Então, só por estar aqui sendo um profissional da educação assistindo, a pessoa já teria que ter o discernimento de que nem sempre se aplica a ela. Eu estou falando aí de um sistema geral. Então, alguns professores não conseguem fazer esse direcionamento para os pais da criança, porque nem eles vão ter essa questão dos pré-requisitos que eu falei, da alfabetização. Então, eles acabam não dando dicas para os pais sobre as AVDs, né, que são as atividades de vida diária, não dão dicas sobre como eles podem auxiliar em casa, como que deve ser esse tratamento dos pais em relação à escola, porque tudo isso deve ser orientado, ainda mais porque a gente tem aí um período crítico de 6 anos, como eu expliquei para vocês. E será que essa escola infantil ela consegue é, ter um olhar para esse desenvolvimento neural? Então, quando você colocar a criança na escola, ou quando você for um professor trabalhando numa escola de infantil, alguns requisitos são interessantes da escola, né? Eu já tive contato com escolas que só brincavam, então, assim, ela prefere não ter tecnologia alguma, porque na cabeça dela, a criança precisa ter esse contato, em casa ela já tem muita tecnologia, esse contato com o corpo, né? E em casa não tem tanta tecnologia, ou tem bastante, né? E daí a criança acaba com essa vivência muito analógica na escola. Já tive contato com escolas que trabalhavam muita tecnologia para poder inserir a criança até nesse mundo aí, sem fronteiras, né, de analógico e digital. E eu vou dizer para vocês que o ideal seria um equilíbrio. Eu, particularmente, não colocaria meu filho em uma escola que só brinca no infantil, porque tem algumas questões que precisam ser trabalhadas além do brincar, né? Mesmo que seja um brincar com intenção, faz falta sim se essa criança não teve contato com folha de papel aos 4, 5 anos. Faz falta sim a professora não mostrar para ela que o aparelho eletrônico é uma ferramenta e não algo que ela deve carregar o dia todo. Então vai ser utilizado ali quando ela precisa, né? Não é quando o aparelho acha que ela vai precisar, é quando ela precisa, ela domina o aparelho. Então, se eu não tenho isso na escola, eu perco uma oportunidade de educar para a vida, porque o aparelho está ali na vida da criança. Vai ter pessoas que vão me criticar por isso, viu, gente, que eu estou falando aqui, mas não tem problema, a gente deixa lá nos comentários, porque nem todo mundo tem uma bagagem processual aí de informação para poder chegar nesse pensamento, né? E daí as pessoas acabam defendendo coisas que elas acham. O que eu estou falando aqui é científico, então pouco importa o que eu acho também. Mas de acordo com minha base científica, eu não colocaria, entendeu? Então eu não colocaria numa escola que preza muito a tecnologia e nem numa que preza muito o brincar o tempo todo, porque nem tudo é brincar. A gente tem, se é para brincar, o avô pode brincar com a criança na praça. Você pode ensinar os pais a brincarem em casa também, né? E a gente pode ter situações de brincar na escola, sim, deve, né? Só que dentro de uma balança, como eu falei para vocês. Mas uma função da escola é a questão acadêmica. Se não tem nenhuma parcela de acadêmico, não faz sentido a criança estar ali, né? Seria assim quase como uma creche eterna. A creche também tem questões aí de educação bastante interessantes que eu não vou abordar, porque não é a faixa etária que eu trabalho, mas alguns pais têm a impressão que a creche é para deixar a criança enquanto trabalha. Também não é assim. Tem toda uma questão educacional acadêmica ali na creche para cuidar desses momentos de desenvolvimento neural da criança, porque cada faixa etária tem um momento. Ainda analisando de perto aí a situação, muitas vezes é o que eu acabei de falar, tá vendo? Às vezes eu adianto. Muitas vezes vai faltar esse equilíbrio nas atividades. Então, você dá ou muita brincadeira, ou muita tecnologia, ou muito papel. Porque tem uma falha, nesse caso, a escola tem uma falha na questão do planejamento. Geralmente, as escolas elas têm uma cultura aí eterna, né? Desde que o Brasil é Brasil, e a educação é educação no Brasil, a gente tem mania de planejar tudo em cima da hora. Mania, sim, porque se começa o ano letivo, os professores costumam voltar em janeiro, em fevereiro costuma começar a aula e já tem que entregar o planejamento.
quando na verdade deveria ter sido dado um período aí de fevereiro ou até meio de março para poder conhecer a criança, fazer investigações, análises, avaliações, para poder ver o que vai ser feito no restante do ano. Então, falta aí um período de respiro também para o profissional poder pensar e estudar sobre esse tipo de coisa. Inclusive, ter capacitações nas escolas, que eu já falei que tecnologia é o de menos. Se você procura uma escola para o seu filho, ou se a sua escola quer fazer diferença na comunidade, o ideal é você investir na capacitação, não na tecnologia, porque a capacitação é o que vai dominar a tecnologia. E aqui a gente tem o gráfico da BNCC, um infográfico aí da educação infantil. Então, ali eles falam na BNCC, que é o documento de currículo nacional, né, sobre os direitos de aprendizagem e desenvolvimento nessa faixa etária até os 6 anos, que é conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Bonito, né? E os campos de experiência, que são esses daí, o eu, o outro e os nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, que diga-se de passagem, traços, sons, cores e formas é o menor, ele tem lá 3 ou 4 itens, que deveria ter uns 15, mas tem 3 ou 4, só fazendo um adendo aí, de acordo com a análise neural da criança, deveria ter mais. Oralidade e escrita, e a questão ali da matemática e a ciência, né? Que é espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. A BNCC, ela também não deixa claro o que você precisa fazer quanto a isso, embora a gente tenha ali oralidade escrita, quantidade, não impede que a professora trabalhe isso oralmente e não tenha o registro no papel. E daí, quando essa criança chegar no primeiro ano, porque daí a do infantil vai pensar assim, porque lá no primeiro ano, daí a professora ensina a questão do caderno para ele, ou ensina a questão do registro. Só que quando chega lá, o que que acontece? Essa professora aí do infantil que pensou desse jeito, na verdade, ela tem uma falta de independência mental, né? E a independência mental, gente, é um dos estágios da Montessori para o desenvolvimento psicológico da pessoa, tá? Não estou falando que lhe falta alguma coisa mentalmente, é que a gente tem estágios de desenvolvimento que ficam lacunas. Essa dependência mental que ela vai ter vai fazer com que ela dependa da próxima professora para fazer o que ela não consegue, ou o que a escola não deixa, porque às vezes é a escola que tem essa mentalidade. Então, quando você depende do próximo para completar o seu trabalho, você não tem a sua independência mental enquanto profissional. Então, você tem que fazer naquele ano tudo que é possível dentro desse conhecimento dos pré-requisitos de alfabetização. O professor que não tem isso, ele acaba deixando para o próximo. Então, lá no primeiro ano é que vai ser trabalhado e quem sofre são os dois, o professor e a criança. Só que o professor, ele pode ter esse mesmo pensamento. No segundo ano a professora dá conta, porque ela também pode ter essa dependência mental. E daí, o que que vai acontecer? Essa criança vai chegar no quinto ano com falhas graves de alfabetização. Então, pensando em tudo isso, na questão aí do ingresso da criança no primeiro ano, quais são as nossas conclusões aqui, baseadas em fatos científicos, e no currículo nacional e na legislação? O ideal, seria realmente iniciar após os 6 anos, ou seja, com 7 anos, o primeiro ano. Não fossem as falhas que podem ocorrer na educação infantil, que são todas essas que eu falei para vocês agora. Então, tem uma série de fatores que podem ser cruciais aí na falta de desenvolvimento da alfabetização se não forem trabalhadas no infantil. Então, isso é bastante perigoso. Começar levemente mais cedo, então acho que a criança começando com 5 anos, quase 6, ou com 6 indo para o 7 no ano seguinte, vai garantir alguns estímulos que podem ter faltado no infantil. Porque mesmo que a professora do primeiro ano tenha que correr com conteúdo ali, tenha toda uma questão de outro tipo de estrutura na escola, essa criança vai ter o benefício de ter um olhar mais voltado para a alfabetização, que nem sempre ela teve no infantil. Nós vamos ter de novo, para não ser mal interpretada aqui. Temos escolas que sim dão conta disso no infantil, mas temos uma parcela considerável de escolas que ficam meio perdidas nesse meio termo. Então, é bem importante começar a pensar sobre isso, inclusive se você for escola. Se você está correndo,
se você está é, lá no fim nos retardatários, ou se você está nesse equilíbrio que é ideal para a criança. E nem sempre os profissionais de infantil e fundamental têm a mesma visão sobre as necessidades acadêmicas da criança. Então, a criança ingressar ali com 5, quase 6 anos, ou com 6 anos completos, pode ser uma grande vantagem na aprendizagem, porque a gente vai ter uma visão de um educador de infantil que vai ter ali estimulado o corpo, e a gente vai ter a visão de um profissional de primeiro ano de ensino fundamental que sabe o que vem pela frente no segundo, terceiro, quarto, quinto ano. Ele tem total noção do que essa criança precisa para poder estar balanceada. O que fica ruim aí é esse intervalo, porque a gente trata como uma quebra que não deveria ocorrer, né? Não deveria acontecer essa transição, né? Como se fosse uma coisa do outro mundo. Deveria ser tratado como algo natural e parte da vida acadêmica. E a criança deveria estar preparada e não fazer reunião com o pai para o pai prepará-la para essa transição. Isso é um papel da escola, gente, não é da família. O que você pode fazer com a família é falar quais são as diferenças que acabam acontecendo, para eles ficarem tranquilizados. Não para que eles fiquem desesperados ali, ai, como que vai ser no primeiro ano? Ai, agora não está mais no infantil, mas não é muito novo, né? Então, essa ansiedade dos pais acaba acontecendo pela falta de comunicação, às vezes, entre a escola e a família. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar aqui no. Se já não passou, né? Eu vou deixar aqui no vídeo, no quadradinho, o vídeo dos pré-requisitos de alfabetização, caso você tenha interesse. E nós temos feito também muitas consultorias em escola para poder balizar essa questão da educação infantil. Se vocês tiverem interesse, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o contato da Cirlei, que é a nossa assessora e comercial do Grupo Expolidora de Educação. Espero que vocês tenham gostado. A gente faz até análise dos livros didáticos, viu, gente? Porque como eu sou especialista, a única do Brasil, especialista em engenharia pedagógica, a única capaz de formar profissionais com engenharia pedagógica, a gente consegue analisar os livros didáticos para ver se realmente eles são eficazes ou se eles estão fazendo volume desnecessário na sua escola. Beleza? Então, qualquer coisa, entre em contato com a Cirlei e eu vou deixar o vídeo de pré-requisitos aí no quadradinho. Até o próximo vídeo, bons estudos e eu espero que tenha sido um vídeo aí que tirou bastante dúvidas de vocês.